Olá, caríssimos alunos, tudo bem com os senhores? Direito Penal 2, professora Érica. Hoje nós vamos conversar sobre medidas de segurança, previstas lá nos artigos 96 a 99 do Código Penal. Bem, o que é medida de segurança? Quando é aplicada a medida de segurança? Então vamos começar aqui. Medida de segurança é uma espécie de sanção penal aplicada àqueles autores de uma infração penal que demonstrem periculosidade. Então, a finalidade da medida de segurança, além de oferecer um tratamento aos semi-imputáveis e inimputáveis, ela também tem por escopo evitar a prática de novos ilícitos penais. Tentar evitar que os semi-imputáveis ou os inimputáveis venham cometer novas infrações penais, ok? Tranquilo? Bem, antes da reforma da parte geral do Código Penal, 1984, o legislador tinha optado em 1940 pelo chamado sistema do duplo binário, que permitia que aos semi-imputáveis fosse aplicada pena e medida de segurança. Mas com a reforma da parte geral do Código Penal em 1984, o legislador fez uma nova opção. Então, o sistema atualmente adotado é o sistema vicariante. Então, hoje não é mais possível a aplicação de forma cumulativa da pena e da medida de segurança. Então, hoje, qual é o nosso quadro atual? Imputáveis, aplicação de pena. Inimputáveis, aplicação de medida de segurança. Semi-imputáveis, é possível a aplicação de uma pena reduzida ou da medida de segurança, conforme as recomendações dadas pelo laudo pericial. Quais são os pressupostos para a aplicação da medida de segurança? Primeiro, prática de uma infração penal. Segundo, que aquele agente demonstre periculosidade, ou seja, potencialidade para a prática de novos ilícitos penais. E C, não ocorrência de uma causa extintiva da punibilidade. Aí você pode perguntar para mim, professora, ligada à medida de segurança, eu já ouvi falar em sentença absolutória imprópria. O que é uma sentença absolutória imprópria, professora? É aquela que reconhece a prática de uma infração penal, ou seja, de uma conduta típica e ilícita, mas ao invés de aplicar a pena, face à semi-imputabilidade ou inimputabilidade do agente, o juiz faz opção pela aplicação da medida de segurança. Mas existem situações em que, mesmo diante da ocorrência da prática reconhecida de um ilícito penal, não será aplicada a medida de segurança ao agente. Quando não houver prática de autoria, quando não houver prova da autoria ou da prática do fato, quando estiver presente uma causa de exclusão da licitude, como por exemplo a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito, o estrito cumprimento do dever legal. Também não se aplica a medida de segurança quando for verificado que o crime é impossível ou diante da ocorrência da prescrição ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade elencada, por exemplo, lá no artigo 107 do Código Penal. Então, na maioria dessas hipóteses que nós colocamos, não se conseguiu demonstrar que aquele agente praticou a infração penal, tornando inviável a aplicação da medida de segurança. Mas vamos deixar bem claro que para aplicar a medida de segurança, há de se demonstrar a periculosidade do agente, ou seja, a sua potencialidade para a prática de novos ilícitos penais. Então, o fundamento da medida de segurança, um dos fundamentos da medida de segurança é a periculosidade. É bem diferente de um dos principais fundamentos da aplicação de pena. Quando nós estamos falando em aplicação de pena, nós temos por fundamento principal a culpabilidade do agente, ou seja, a reprovabilidade que recai sobre a conduta praticada pelo agente. Mas na medida de segurança a conversa é diferente, porque a medida de segurança
tem que ser demonstrada periculosidade. E essa periculosidade, senhores, ela pode ser presumida ou ela pode ser real. Quando falamos em periculosidade presumida, estamos falando dos inimputáveis, estamos falando da inimputabilidade. Então, quando nós estamos falando de inimputáveis, a lei presume a sua periculosidade. Já a periculosidade real é destinada aos semi-imputáveis, porque em relação aos semi-imputáveis, há de ser demonstrado, mediante laudo pericial, a falta da sua rigidez mental, certo? Por que nos semi-imputáveis? Porque os semi-imputáveis se tem uma dupla opção. Ou se aplica uma pena reduzida de 1 a 2/3, ou se aplica a medida de segurança. E quais são as espécies de medida de segurança? Temos a detentiva, que é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, antigamente chamada de manicômio judiciário, e temos a medida de segurança restritiva, que nada mais é do que a sujeição a tratamento ambulatorial. Começamos agora a analisar as principais características da medida de segurança detentiva. Primeiro, ela é obrigatória quando a pena abstratamente combinada for de reclusão. Ela é imposta por tempo indeterminado. Aliás, todas as espécies de medida de segurança são impostas por tempo indeterminado. O que significa isso? O agente, não cessa a medida de segurança do agente enquanto não se aferir, mediante a realização de perícia médica, a cessação de sua periculosidade. E essa aferição de cessação da periculosidade, ela é feita após o transcurso de um lapso temporal variável de um ano até 3 anos. Mas a gente tem que fazer uma observação bastante interessante aqui, que não obstante a lei aponte esse prazo de 1 a 3 anos, o juiz pode determinar a realização do exame de verificação de cessação da periculosidade a qualquer tempo, mesmo antes do transcurso do prazo mínimo que tinha sido originariamente determinado. Bem, e a desinternação? Que essa medida de segurança detentiva, ela consiste em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas chega uma hora que, realizado o exame de verificação de cessação da periculosidade, ele vai ser desinternado. Mas essa desinternação, ela é condicional. O que significa isso? Se dentro de um prazo de 1 ano, antes de findar este prazo de 1 ano, se o agente praticar um fato indicativo da periculosidade, não precisa ser necessariamente um ilícito penal, o agente ele volta para o seu estado originário, ou seja, ele volta para cumprir, não pode falar em cumprimento, ai meu Deus, ele volta para a medida de segurança detentiva. Tranquilo até aqui. Então, nessa medida de segurança detentiva, já falamos várias vezes para os senhores, ela é feita em estabelecimento dotado de características hospitalares, de acordo com o artigo 99 do Código Penal. Ah, mas e se não tiver esse estabelecimento com características hospitalares? Aí ele pode ser internado no hospital comum ou particular, mas nunca num local que não tenha características hospitalares, como, por exemplo, uma cadeia pública. Inclusive, temos decisões do STF no sentido que a internação pode ser realizada em um hospital particular. Então, observem que, se o agente for internado num local que não tenha características de hospital, de estabelecimento dotado de características hospitalares, para utilizarmos a terminologia do artigo 99 do Código Penal, nós vamos ter aí um constrangimento ilegal, certo?
Então, a manutenção do réu destinatário da medida de segurança em estabelecimento inadequado por inexistência de vaga em hospital ou qualquer local dotado de características hospitalares constitui em constrangimento ilegal. Mas a medida de segurança, ela também pode ser restritiva. Bom, vamos supor que o agente praticou um fato apenado abstratamente com detenção. Então, o juiz pode submeter esse agente, né, submeter o agente a este tratamento ambulatorial, que também será realizado por um prazo indeterminado, ou seja, até a constatação, né, em laudo pericial de que cessou a periculosidade do agente. E o prazo para fazer essa ferição de cessação da periculosidade, tal qual na medida de segurança detentiva, ele vai variar este prazo entre 1 a 3 anos, mas o juiz a qualquer momento pode determinar a realização desse exame de verificação de cessação da periculosidade. Bem, falamos que existe ali um período de 1 a 3 anos para a realização do exame de verificação de cessação da periculosidade. E como é fixado este prazo mínimo para fazer essa averiguação? Vai ser realizado de acordo com o grau de perturbação da saúde mental do agente e também segundo a gravidade do delito. Aqui também, na medida de segurança restritiva, a liberação será condicional. Então, significa o seguinte: se antes do decurso do prazo de 1 ano o agente praticar um fato indicativo da periculosidade, ele tem restabelecido a sua situação anterior. Ele volta para a medida de segurança restritiva. Então, vamos fazer uma breve recordação aqui. Crime apenado com reclusão, nós temos a obrigação de se impor medida de segurança detentiva. Já quando o crime for apenado com detenção, existe a possibilidade do agente, né, ser submetido a medida de segurança restritiva, que é o tratamento ambulatorial. Mas, por favor, mesmo que o crime seja apenado com detenção, não obsta que o juiz determine a medida de segurança detentiva, certo? Vamos lá. Existe possibilidade de conversão do tratamento ambulatorial à internação? Existe sim. Né? A nossa autorização legal para tanto é dada pelo parágrafo 4º do artigo 97, que diz que o juiz, em qualquer fase do tratamento ambulatorial, ele pode determinar a internação do agente se esta medida for mais adequada para os fins curativos a que a medida de segurança se destina. Agora, cuidado! Porque não existe possibilidade de se converter a medida de segurança detentiva em medida de segurança restritiva, certo? Então, não dá para converter internação em tratamento ambulatorial, mas dá para converter tratamento ambulatorial em internação. Na lei de drogas, nós também temos a possibilidade de internação, tá? Mas, de acordo com a lei de drogas, a internação é uma medida dotada de característica de excepcionalidade, ainda que o crime praticado pelo agente seja punido com reclusão. Então, na lei de drogas, cumprirá ao juiz avaliar, né, se é necessário ou não a internação, independentemente da natureza da pena privativa de liberdade combinada àquele delito praticado, ok? Semi-imputável, senhores. Ao semi-imputável, o sistema vicariante adota o seguinte posicionamento, né? A seguinte determinação: ou se reduz a pena de 1 a 2/3, ou essa pena é substituída por medida de segurança. Mas isso fica a cargo do juiz. O juiz, de forma fundamentada,
deve decidir, certo? Não existe um direito subjetivo do réu, do acusado, do agente, em ter a medida de segurança aplicada. Cumpre ao juiz fazer a sua opção, por reduzir a pena de 1 a 2/3 ou substituir essa pena por medida de segurança. Mas a diminuição da pena é obrigatória quando se constatar a semi-imputabilidade do agente. E os inimputáveis em razão da idade, senhores? E os menores de 18 anos? Quando nós estivermos tratando de menores de 18 anos, claro, senhores, aos autores de infração penal, né, que tenham uma idade inferior a 18 anos, não é aplicada a medida de segurança. Aliás, eles sequer cometem infração penal, eles cometem atos infracionais. Então, se a inimputabilidade for em razão da idade, nós vamos ter a aplicação daquelas regras, né, todas próprias, inerentes àquela situação da pessoa em desenvolvimento. Então, nós vamos aplicar tudo que for determinado na Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, e quem pode revogar a medida de segurança, senhores? Primeiro ponto, medida de segurança só é revogada por cessação de periculosidade. Aí compete ao juiz da execução revogar a medida de segurança. E a detração? Detração é aplicada à medida de segurança? Sim. A gente sempre tem que recordar que o juiz, ele na sentença, ele já fixa aquele prazo mínimo para aferição da cessação da periculosidade do agente, que é realizado entre 1 a 3 anos. E é sobre esse prazo mínimo que será realizada a detração, certo? Então, quando se fala em detração, a gente não está falando sobre o prazo de duração da medida de segurança em si, porque a medida de segurança, a princípio, ela é aplicada por tempo indeterminado. A detração é realizada no momento, né, em relação àquele prazo mínimo de duração da medida de segurança entre 1 a 3 anos, que é o prazo de realização do exame de verificação de cessação da periculosidade. Tal qual a pena, a medida de segurança também se submete à prescrição. Ah, mas onde encontro o artigo que regula a prescrição na medida de segurança? Não encontra. Não tem. O que nós temos são vários posicionamentos, certo? Tanto doutrinários quanto jurisprudenciais. Então, uma corrente diz que a prescrição deve ser calculada com base, né, levando-se em consideração o mínimo abstratamente combinado ao delito. Já outra corrente, inclusive o STF já se decidiu nesse sentido, já se posicionou neste sentido, né? Temos jurisprudência do STF neste teor. Então, essa corrente abraça o entendimento que a prescrição deve ser adotada com base no máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Bem, mas vamos supor que o indivíduo está cumprindo pena e aí foi aferido que aquele indivíduo não tem rigidez mental, ou seja, sobreveio aquele agente doença mental ou perturbação de sua saúde mental. Existe possibilidade de conversão de pena em medida de segurança? A resposta positiva se impõe. A Lei de Execução Penal, no artigo 183, possibilita que o juiz, seja de ofício, seja a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, né, faça a conversão da pena em medida de segurança. Ok? Bem, esta conversão ela só pode ocorrer durante o prazo de cumprimento da pena, ou seja, se ele já cumpriu a pena, não tem que se falar em medida de segurança, pelo amor de Deus. E tem que se aferir
a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente mediante perícia médica. Ok? Tranquilo? Vamos ver uns posicionamentos doutrinários aqui. Então, Fernando Capês, ele diz o seguinte: uma vez realizada a conversão, o prazo da medida de segurança será por tempo indeterminado. Ou seja, enquanto não cessar a periculosidade do agente, ele deve ficar submetido à medida de segurança. Então, a gente não vai mais pensar naquela pena originariamente imposta ao condenado. Tranquilo? Já o STJ já se posicionou no sentido de que, quando ocorrer a conversão da pena que está sendo cumprida, que está em fase de execução, em medida de segurança, essa medida de segurança não pode ultrapassar o tempo restante da pena, certo? O tempo de duração restante da pena. Agora vamos ver a posição da doutrina, uma outra corrente doutrinária. Para eles, quando houver a conversão de uma pena que está sendo executada, de uma pena que está sendo cumprida em medida de segurança, a medida de segurança não pode ultrapassar o máximo, né, daquela pena imposta na sentença penal condenatória. Então, caríssimos, sobre medida de segurança, né, era essa, né, a nossa fala. Era isso que nós gostaríamos de explanar para os senhores. Então, deixo para os senhores um grande abraço e bons estudos. Se cuidem e cuidem dos seus. Tchau!